eu nunca imaginei entrar aqui com esse sentimento de gratidão, porque muitos se falam de políticos e não se falam coisas boas de político quando não se conhece o político, né? Quando não se conhece, porque quando eu entrei aqui, não tem como não se emocionar, porque eu entrei como uma mãe grata, uma mãe que veio aqui, gente, vocês não têm noção da emoção que a gente sente. Quando fala, quando dá uma oportunidade diferente para os nossos filhos, dá uma oportunidade melhor para a gente. E o que eu me senti aqui, ó, acolhida por ele. Em uma conversa informal com o deputado Roberto Costa, e ele surgiu o interesse dele de saber como é a vida de uma mãe atípica. E eu fui explicando para ele tudo o que uma mãe atípica passa no seu dia a dia, as dificuldades, porque é um filho, é muito prazeroso ter um filho, mas uma mãe atípica tem muitas dificuldades. E eu fui passando e remetendo a ele as dificuldades com que a gente passa no dia a dia, a lida mesmo da mãe. E quando ele se sensibilizou, eu percebi a curiosidade, ele fez várias perguntas muito interessantes, não só da criança, mas o que eu achei interessante foi que ele perguntou da mãe, porque ninguém pergunta da mãe, né? Pergunta do filho autista, e esquecem da família autista, né? A família que vive com autista. E foi quando eu percebi essa sensibilidade dele, e ele veio com esse projeto de lei maravilhoso, que é cuidar das mães, apoiar as mães e os familiares, que foi que apresentou esse projeto de lei em que as mães e os familiares de criança autista teriam uma acessibilidade, um acesso nas filas, né? Prioridade nas filas. Nossos filhos já têm, mas às vezes é muito difícil sair com um filho autista. Ele não consegue enfrentar um som, um barulho, luzes. Então a mãe é que se desloca, o pai que se desloca, né? Quem não tem uma rede de apoio, eu tenho um pouquinho de uma rede de apoio. E quem não tem essa rede de apoio precisa retornar muito rápido. Então eu fiquei assim encantada, fico muito emocionada quando falo, porque não é fácil e ninguém lembra da mãe. Não lembra da mãe do autista, não lembra do pai do autista, não lembra dos familiares do autista. A gente ainda se lembra pouco do autista, mas a família, ela está muito esquecida, sem apoio. E foi quando ele teve essa sensibilidade, o Roberto Costa, teve essa sensibilidade de perguntar a minha vida como mãe. E foi quando ele criou esse projeto de lei, né, para que a gente, portador com a identidade do nosso filho, que lá já tem um diagnóstico, a gente possa ter um acesso mais rápido às filas. E assim, assistir melhor os nossos filhos, porque nós vamos retornar mais rápido para casa. Aquele acolhimento que a gente não sentia ter, né? Hoje eu sei que aconteceu um fato, e para quem que eu mandei? Fui lá na rede social deles, está sabendo o que está acontecendo aqui com os nossos meninos? Dá uma olhadinha nessa situação. Então, eu tive para quem recorrer, para quem me representar lá em cima, né? Aqui no plenário. Então, a gente se sente muito apoiada. Como ele já teve a curiosidade, então já despertou nele um olhar. E a cada vez mais eu acredito que ele e outros, porque ele vai ser o exemplo de vários, né? Mas eu estou toda emocionada e assim, o meu sentido aqui é de gratidão, de saber que tem pessoas, tem deputados que lutam pela gente, sabe?